Fala meu povo, beleza? Gente, vou mostrar para vocês nesse vídeo como vocês podem reduzir código redundante nas aplicações de vocês através da herança de tabela única e através da composição ou entidades incorporadas, beleza? Assunto bem interessante, então bora lá, vem comigo. Beleza, meu povo? Só dando uma contextualizada rapidinha, eu estou usando como base o mesmo projeto das outras aulas de TypeORM, tá? E como nós vamos falar de redução de código repetido, redundante, eu criei outras duas novas classes, eu até deixei num diagrama de classe aqui para que a gente possa ter uma visão melhor. Mas a proposta de pensamento é a seguinte: o nosso projeto está baseado numa estrutura acadêmica de inspiração e eu pensei onde é que nós poderíamos aplicar os conceitos que eu quero mostrar para vocês e aí pensei na seguinte: bom, a nossa estrutura acadêmica ali de aulas, conteúdos e etc., ela poderia estar classificada em um cadastro que poderia ser diferente para faculdades, para universidades e para escolas de ensino médio, por exemplo. Nas faculdades eu teria nome, CNPJ e o número de graduações, nas universidades eu teria tudo isso mais o número de mestrados e doutorados, nas escolas eu teria somente o nome e o CNPJ, tá? Esse é o conceito que a gente quer exercitar. Para isso, eu trouxe duas dessas classes para que a gente possa exercitar, e foi a University e College. Então, faculdade e universidade. Eu já trouxe com os campos criados para que a gente não fique perdendo tempo demais aqui em coisas que não são relevantes ao tema. Então, já trouxe as duas criadas. A ideia aqui a ser exercitada é a seguinte: eu tenho campos que se repetem entre elas. Né? Aqui é só o conceito, poderia ter muito mais campos e aplicado em outras escalas. Mas já nos serve para testar o conceito, tá? A ideia é a seguinte, é bem aplicação de herança mesmo para quem conhece, tá? Eu vou criar, dentro desse conceito aqui, eu quero criar uma superclasse que eu posso chamar de instituição, tá? E dentro da instituição eu vou ter o nome e o CPF, porque aí eu tenho isso em todas as outras três classes, então eu vou utilizar aqui para não ficar com esse código redundante em todas as classes. Então o que eu vou fazer aqui é criar um novo arquivo que eu vou chamar de institution.ts. Dentro dele, para a gente ganhar tempo, vou colocar assim, ó, eu já até deixei mais ou menos engatilhado numa estrutura que nos lembre a estrutura da herança. Vou trocar aqui a minha classe, ela não vai ser uma university, eu vou chamar ela de institution, que nem nós sugerimos lá na classe, tá? E aí qual é a ideia? As minhas tabelas do banco, elas não vão ter herança, né? Então, eu vou criar uma classe que para o meu banco ela vai ser invisível. Então eu não vou anotar ela com @entity. Eu vou até deixar só comentado porque eu acho que vai ajudar vocês de forma visível. E a minha classe, ela vai passar a ser uma classe abstrata. Vai ser uma abstract class institution. E aí eu posso até dizer que ela já tem uma chave primária. Se eu quiser tratar a minha chave primária aqui, que me parece interessante, ela tem um nome e ela tem um CNPJ. Agora, daqui para baixo, esses três campos, eles são específicos unicamente da University ou
da college, não faz parte de uma instituição de maneira geral. Uma instituição de maneira geral tem nome, tem CNPJ, tem um código e tem as datas aqui de criação e de atualização. Com isso, eu posso vir aqui agora e remover tudo que eu já tenho lá na minha superclasse. Ó. Nome, CNPJ, isso aqui eu arranco fora. Arranquei o ID também e arranquei o Created e Updated. Fiquei com a minha classe enxutinha assim, ó. Posso até arrancar isso aqui já, ó. Dei uma atualização. O College é a mesma coisa, vou arrancar o Create e o Update. Vou arrancar a minha chave primária e vou arrancar nome e CNPJ. Eu vejo pessoas que criam uma superclasse só com essas coisas principais, do tipo created, at, update, geração de ID, para não ter que fazer isso em todas as entidades, tá? É uma prática. Mas olha só, olha que bacana ficou. Eu tinha a minha instituição, ela tem os dados que são base para todas as outras, ela não tem a notação @entity, ao contrário das minhas subclasses, a University e a College. Só que aí, na University, eu vou dizer que ela herda tudo que existe na Institution. A mesma coisa eu vou fazer na College. Ó, também está herdando Institution. Então, ambas estão herdando a instituição, todos aqueles dados, mas agora de forma limpa e sem redundância. Se eu gerar a migração, vou dar um generate e eu vou criar uma migração com o nome create institution. Tá? Ele gerando essa migração para mim, observem o seguinte, o que ele gerou? Ele deu um create table, deixa eu botar isso aqui. Ele deu create table na college, na university deu um alter table aqui que eu tinha adicionado o created at, que não tinha, mas enfim, isso aqui não nos interessa aqui. Na college, ele deu o create table, ele pegou o ID, que está lá na superclasse, ele pegou o name, ele pegou o CNPJ. Daí aqui, eu posso rodar essa migração. E com essa migração executada, a gente já vai verificar o que acontece lá na nossa base de dados. Ó, já foi. Se eu olhar aqui, que eu já deixei pronto para nós, eu vou só dar uma atualizada aqui e nós vamos visualizar o nosso ER. Olha aqui. Ele tem uma tabela University e ele tem uma tabela College, que ele criou com todos aqueles campos, né? Pegou o que está na nossa superclasse e adicionou o que está na nossa classe especializada. Essa daqui é a forma mais tradicional da utilização da herança. Essa é a primeira forma que eu queria mostrar para vocês. Agora, indo para a segunda forma que eu quero mostrar para vocês, é através de um conceito que o TypeORM suporta, que é o de herança de tabela única, que é um conceito bastante interessante, onde eu posso ter várias classes que são registradas em uma mesma tabela. Aqui, o que nós fizemos? Eu tinha várias classes e elas geraram várias tabelas. Enquanto mais filhos eu tivesse daquela superclasse, que eu chamei de instituição, mais tabelas eu ia ter. A proposta da herança de tabela única é eu ter todos os registros dessas diversas classes em uma única tabela. Então, vou fazer o seguinte, ó.
Por questões de agilidade para nós, eu posso desfazer. Eu vou desfazer essa última migração e aí eu vou fazer assim npm run type orm migration revert. Eu vou desfazer essa última porque aí eu posso sumir com essa daqui e eu vou fazer isso. Agora ela já não está lá no meu banco mais, ela já foi desfeita, então eu posso excluir só este carinha daqui, tá? Com ela fora, eu vou mudar o meu conceito aqui. E não é uma mudança drástica, eu vou fazer o seguinte, ó. Na minha instituição, que está aqui, eu vou adicionar uma anotação. Agora, ela vai ser sim uma entity. Ó, ela voltou a ser uma entidade. Esta entidade, eu vou dizer que ela é uma tabela de herança. E aí, qual é a proposta, gente? Eu vou ter uma tabelona de instituição e ela vai adicionar um campo aqui dentro que vai definir basicamente um type. Vai dizer assim, ó, column. Eu vou adicionar uma coluna aqui dentro da minha herança. Isso pode parecer estranho agora, mas esperem que vai fazer sentido já já. Eu vou adicionar assim, type varchar. Este é o meu campo. E qual é o nome que eu vou dar para este campo? Tá? E aí, isso aqui vai adicionar uma coluna nova aqui, e eu vou chamar ela de, pode ser, type. O type, o que vai entrar neste type? Vai entrar o nome desta classe aqui. O nome desta classe é o que vai ficar neste registro. Então eu vou ter assim, uma tabela instituição gigante, com todos esses dados aqui, mais esses e mais esses. Ele vai fazer um merge de tudo que tem aqui. A nossa college, ela não tem nada de adicional. Eu posso até adicionar aqui para que vocês enxerguem melhor. Eu vou adicionar uma column nova aqui, dentro do nosso college, e eu vou chamar de... pessoal, deixa eu pensar aqui. Cara, acho que não vai fazer muito sentido, mas o importante é vocês enxergarem. Eu vou colocar aqui um ano, tá bem? Que vai ser só um number. Tá? Não estou preocupado com o que isso representa. Beleza. Então, eu defini aqui que ela é uma table inheritance. Agora, nas minhas classes filhas, eu vou dizer assim. Isso aqui agora não é uma entity, ela é uma child entity. Ela é uma entidade filha. Filha de quem? É o que a gente está especificando aqui no extends. A mesma coisa eu vou fazer aqui no meu college. Meu college é uma child entity. Certo? E aqui agora tá ok, tá bonitão, tá reorganizada. Se eu executar isso daqui, vamos ver se bombou. Eu vou gerar de novo essa migração de create institution. E aí a gente já vai poder dar uma espiada no que vai ser gerado aqui. Olha só. Não quero abrir ela aqui, vamos trazer ela para cá. Agoniante esse monte de linha vermelha, né? Mas já, o que vocês já podem ver, ó? Ele criou só uma tabela institution, ele não criou as subtabelas aqui, com ID, com name, com CNPJ, com created at, update, graduations, year, doctors, masters, type. Ele pegou tudo que eu tinha aqui e fez um merge de todo esse conteúdo. Agora, se eu rodar essa migração,
que é o que eu vou fazer agora, vocês vão ver a diferença no nosso banco de dados. Vamos lá. Aqui eu vou dar um update. Olha só. Em vez dele criar várias, ele criou uma com todos aqueles dados ali. Claro que tem que se avaliar situação e situação, aonde isso é interessante. Observem que esse type aqui é o que define o tipo da classe, né? Aquela subclasse que nós criamos ali. Dentro desse type vai ficar esses nomes, University ou Type College, certo? Este é o conceito de herança de tabela única. Eu espero que tenha ficado claro. Uma tabelinha com todos os registros, juntando todas as subclasses e superclasses, fazendo um merge. O que tinha em comum, ele colocou um só. Graduations tinha nas duas, então ele colocou uma só. Doctors tinha só numa, ele trouxe tudo para cá. E aí o tratamento de o que é relevante daqui vai ficar a cargo das nossas classes aqui. Se eu instanciei uma university, eu sei que eu vou ter todos os dados. Se eu instanciei uma college, eu sei que eu tenho só graduação, eu não tenho número de doutores e número de mestres, que é o que eu estou propondo aqui de diferença entre as duas formas. Essa é a segunda forma de vocês reduzirem código redundante com o type ORM. Agora, vou mostrar para vocês a terceira forma que não envolve herança, mas é vista como uma boa opção até para não se queimar a ficha da herança, que aí são as classes as entidades incorporadas ou embutidas. E aí o conceito é um pouquinho diferente. Aqui, se nós pegarmos, nós criamos uma herança aqui. A ideia aqui é eu pego tudo que tem em comum entre as minhas classes e eu vou criar uma classe deste tipo. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Poderia, aqui eu não teria a minha instituição, eu vou de novo reverter essa migração, porque eu vou mostrar agora outra forma para vocês. Eu vou apagar a migração que eu tinha, vou esperar ela reverter só para não dar zebra. Tá? Já reverteu, eu vou sumir com ela. E agora eu vou fazer o seguinte, para reutilizar o código, eu vou renomear ela para... Acho que é assim que se escreve, identifier. Tá? Vai ser dados de identificação, tá? Vai dar para a gente experimentar a ideia aqui. Renomeei ela para identifier. Eu vou chamar ela aqui também de identifier. Ela agora não é uma entidade, não é nada disso, é uma classe comum. Dentro dela eu vou ter os meus dados, como eu já tinha, vou deixar esses mesmos aqui. Talvez não faça sentido o created@ e o updated@ estar aqui, conceitualmente, mas ok, por hora vai ficar aqui. E agora, as minhas, então, subclasses, elas deixam de ser subclasses e elas vão simplesmente voltarem a ser entidades. Tanto esta quanto este carinha aqui. Ambas voltam a ser entity, certo? Elas não fazem mais herança agora do que nós chamamos aqui em cima de identifier. Aqui, então, não é uma herança. Mas eu passo a trabalhar com a visão de composição. Então, eu deixo de trabalhar com a herança e eu passo a trabalhar com a composição. E aí eu posso dizer que a minha universidade, ela tem, além de todos esses dados aqui, ela tem um identifier. E aí eu vou dizer que eu tenho, pode ser identifier, ou identification,
que vai ser uma identificação que é do tipo identifier. E aqui eu vou dizer que, como é que eu vou identificar isso? Assim, arroba column, e aqui dentro eu vou identificar qual é o tipo deste carinha. Bom, este identifier, ele é do tipo identifier. Porque aí ele vai identificar qual é o relacionamento que está acontecendo aqui. Qual é a composição que está sendo montada aqui. E aí eu tenho, então, o conceito diferente, e eu vou também adicionar aqui. Ele vai me gerar tabelas similares. Aqui eu só preciso fazer a importação do identifier. Acho que está ok, ficou com 2 importações. Tem uma instituição aqui tretando aqui. E aqui também. Ok. Espero que vocês tenham conseguido enxergar a diferença. Eu estava usando uma herança, queimando a minha herança, e agora eu troquei a minha herança por uma composição. E eu ainda tenho a ficha da herança, se eu precisar, para outro momento. Eu passo a trabalhar com a composição. E eu vou agora gerar a migração disso daqui, para vocês verem como vai ficar. E vou executar isso daqui para vocês observarem lá no banco. Agora, só o que ele vai fazer, tá? Enquanto vai carregando, ele vai desmembrar tudo que tem dentro do identifier e vai adicionar como colunas aqui. Ele basicamente vai pegar tudo isso daqui e vai adicionar aqui. Vai pegar tudo isso daqui e vai adicionar aqui. Esse é o propósito. E se nós olharmos aqui, é o que eu espero que tenha acontecido. Ó, eu tenho University, eu tenho Institution e eu tenho... Opa, continuando aqui. E aqui ele gerou até instituição, mas na verdade... Aqui, ó. Eu não salvei esse arquivo, ó. Vou salvar ele aqui. Já vou aproveitar e remover esse abstract. Vou dar um revert aqui, rapidinho. Vou excluir este cara aqui de novo, para eu poder gerar essa migração novamente. Ó. Agora vou mandar ela executar e vamos ver se agora ele não cria o identifier. Aqui ele criou porque eu não tinha salvado o arquivo e ele então não tinha visto que não existia mais o @column ali. Ou melhor, @entity. Vamos ver se já atualizou. Parece que sim. Agora eu tenho University e eu tenho o College. As duas classes baseadas lá já na composição que nós criamos. Ele já criou aqui trazendo o nome que vem daquela composição. Ele criou como Identification Name, Identification CNPJ, Identification Created at. Ele trouxe isso já daquela composição, ele entendeu assim os nomes. Eu poderia ter alterado, se eu tivesse justificado os nomes aqui. Mas o que eu queria mostrar mesmo para vocês era essas 3 formas de vocês reduzirem código redundante dentro das aplicações de vocês. A primeira usando a herança tradicional, a segunda usando a herança de tabela única, e a terceira alternativa, que é a utilização da composição, ou as entidades incorporadas. Beleza, gente? Espero muito que vocês tenham entendido, que vocês tenham curtido, e se vocês curtiram, por favor, deixem uma curtida aí, que vocês vão melhorar o alcance do conteúdo. Valeu, um abraço e até o próximo.